Você sabia que a Bíblia fala pouco sobre Terá, o pai de Abraão? Vamos descobrir juntos quem foi este personagem tão intrigante da história bíblica. Terá é mencionado pela primeira vez em Gênesis, capítulo 11, versículos 24 a 32. Ele não é apenas pai de Abraão, mas também de Naor e Harã. Poucos detalhes sobre a vida de Terá foram revelados nas Escrituras, levantando uma série de perguntas sobre sua importância na genealogia bíblica. A linhagem de Terá remonta a Sem, filho de Noé, através de uma árvore genealógica que nos ajuda a entender suas raízes. O texto bíblico apresenta uma genealogia que tem lacunas. Será que Terá foi realmente o pai de Abraão? O que saberíamos se soubéssemos mais sobre ele? Na genealogia, Serug viveu 30 anos e gerou Naor, que teve Terá aos 29. Mas quem realmente era o pai de Terá? As respostas ainda permanecem mistério. Todo esse contexto nos faz perceber que a genealogia em Gênesis não é exaustiva, mas enfoca as figuras mais importantes da linhagem. O principal objetivo do autor de Gênesis ao registrar a genealogia era introduzir a história do povo de Israel, começando por Abraão. O que sabemos sobre a família de Terá? Curiosamente, a Bíblia não menciona o nome de sua esposa ou se ele teve outras mulheres. Entretanto, sabemos que Sara, a esposa de Abraão, era sua meia-irmã por parte de pai. Que história complexa isso revela sobre as famílias naquela época. Naquele tempo, casamentos entre parentes ainda não eram proibidos por Deus. Essa prática era comum e aceitável em sua cultura. A família de Terá, além disso, seguia práticas idólatras. Isso nos mostra como o conhecimento de Deus não era preservado entre eles. Após o dilúvio, a humanidade se rebela novamente, e a história da Torre de Babel reflete essa realidade. Que impacto isso teve na vida de Terá? Na Bíblia, os filhos de Terá são apresentados na ordem: Abraão, Naor e Harã. Mas será que essa é a ordem real de nascimento? Alguns estudiosos acreditam que Harã, pai de Ló, pode ter sido o primogênito de Terá. O que a Bíblia realmente nos diz sobre essa dúvida? Aos 70 anos, Terá já havia gerado Abraão, Naor e Harã. E o que mais sabemos sobre sua vida e sua jornada? De acordo com a Bíblia, Terá migrou da cidade de Ur rumo a Canaã, uma viagem de cerca de 800 quilômetros. O que motivou essa migração? Após essa longa jornada, a família de Terá se estabeleceu brevemente na cidade de Harã, um centro de idolatria e paganismo. O livro de Josué menciona que Terá era um idólatra, uma realidade que nos faz refletir sobre a fé e os costumes de sua família. Em Josué 24, 2, lemos que os antepassados de Abraão adoravam outros deuses. Como isso impactou a vida de Abraão mais tarde? Deus chama Abraão do paganismo, revelando-se a ele e estabelecendo uma aliança, um ato de misericórdia e transformação. Após sair de Ur, a família do pai de Abraão se estabeleceu em Harã, outra cidade idólatra. Isso fortalece nossa compreensão sobre a influência cultural. Alguns comentaristas acreditam que Terá pode ter se convertido ao verdadeiro Deus, mas as evidências são escassas. Por fim, Terá é mencionado no Novo Testamento. Seu nome aparece na genealogia de Jesus, ligando o passado ao novo começo. Estevão também menciona Terá em Atos, mostrando sua relevância na história da salvação. Deus destacou a importância de Abraão e sua linhagem em meio a um povo idólatra, trazendo esperança para todos nós. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Sua morte trouxe um novo capítulo na vida de Abraão. Após a morte de Terá, Abraão partiu em direção a Canaã, seguindo a chamada de Deus, em busca de um novo lar, um novo propósito. A história de Terá é um convite à reflexão sobre fé e transformação. Como isso se aplica às nossas vidas hoje? Abrir mão do passado nômade e idólatra e aceitar a chamada divina, um passo de fé que ainda ecoa ao longo dos séculos. Se você se sentiu tocado por essa história de Terá e Abraão, não esqueça de compartilhar conhecimento com outras pessoas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. A história de Terá nos lembra que todos temos a capacidade de mudar nossas histórias.